hoje o Google Meet está gravando agora. Gente, boa tarde, então, né? Vamos iniciar aqui oficialmente o encontro da tarde de hoje. Esse encontro é uma sequência de encontros que temos feito aí em parceria, né, com o PIBID UFSC e o PIBID UDESC, e integrando os estudos da professora Giovana também. Temos presente a professora Giovana Nudad e a professora Ana Paula, que fazem parte, né, desse projeto da idealização desses encontros de formação. A princípio, são encontros de formação a priori, né, para os estudantes bolsistas, né, de pesquisa do PIBID, e nesses encontros de formação agregamos, né, expandimos o convite para professores de rede pública municipal, estadual, e temos contado com a participação de diversos palestrantes. Na tarde de hoje, a gente vai dar sequência, né, à formação com o professor Vânio Semer, que é supervisor, né, da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, e ele traz hoje mais duas convidadas, acredito que são professoras também, eu vou deixar que vocês se apresentem, né, professora Fabrícia e a professora Raquel, me perdoem se a formação não foi, vou deixar que vocês se apresentem. O título, né, do encontro de hoje é Marcadores para uma Visão Sistêmica, né, na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, e como disse, é continuidade de um ciclo, né, de formação, de encontros, organizado por essa equipe. Eu vou passar a palavra, vou ficar aqui no lugar de mediadora, né, mas vou passar a palavra rapidamente para a professora Giovana, e na sequência para a professora Ana Paula, e depois a gente faz, né, o encaminhamento com os palestrantes. Obrigada. Muito bem, Leila, muito obrigada. Bom, primeiro, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Eu participei do último encontro com a Rosângela, né, que foi muito bom, e já imagino que vocês já tiveram um encontro com o Vânio também, então queria, em nome do nosso grupo de pesquisa, do OP, mas também dessa nossa ação de extensão, agradecer à professora Ana Paula e à Leila e ao Orlando pela parceria. A gente teve muitos desafios aí com os nossos projetos de extensão esse ano, considerando essa situação da pandemia, mas eu acho que essa ação foi muito exitosa e está trazendo bons frutos, né? E agradecer também imensamente ao Vânio, que no nosso convite inicial se propôs, eu massacrei ele esse semestre, de lives e coisas que ele teve que fazer pelo OP, mas todas muito produtivas, e tenho certeza que vocês vão aproveitar muito, até porque também conheço muito bem Raquel, que foi nossa doutoranda do PPGE, e hoje tem uma função bastante importante na rede, e vai poder partilhar aí conosco os desafios que a própria rede deve estar enfrentando nesse contexto de pandemia, né? E agradecer também a presença da Fabrícia, e da disponibilidade de vocês de estarem aqui dialogando sobre educação pública, sobre o compromisso com a escola pública, e acho que para os estudantes que estão iniciando, ou que têm a docência como perspectiva, é uma excelente oportunidade de ter aqui uma tarde com 3 profissionais que tem no DNA a escola pública, né? Então, vocês têm uma trajetória de formação e de trabalho na educação pública do município, eu acho que isso é fantástico aqui para os estudantes, então, muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Obrigada também, Giovana. Antes de passar a palavra para a Ana Paula, eu gostaria de lembrar, né, que hoje nós temos um número maior aí de participantes, porque nós estendemos, né, pela importância desse encontro de hoje, né, a expectativa que a gente tem aí com a fala do Vânio, da Raquel e da Fabrícia, e a gente entendeu que é importantíssima também para os estagiários, né, os futuros professores de geografia. E, então, eu estendi o convite para a minha turma de estagiários, e temos aqui alguns estudantes também do estágio da licenciatura de geografia da UFSC. Professora Ana Paula. Bom, boa tarde a todos e a todas. Com alegria, então, estamos nesse encontro aqui com vocês, com esses funcionários, né, tão exemplares aí da rede, que se dispuseram a estar uma tarde com a gente.
principalmente a participação do Vânio aí, junto com a gente nesses encontros, né? Já é o segundo encontro que ele coordena junto com a professora Giovana. Lembro, como a professora Leila já comentou, que nós temos aqui também uma série de professores, futuros professores, né, em geografia, que são os nossos estagiários, que estão atuando na rede municipal. Então, para eles também é de grande valia aí essa conversa que vocês trarão para a gente hoje à tarde. E queria lembrá-los que o professor Vânio gentilmente cedeu para a gente um material de apoio, né, ele gerou ali 3 videoaulas como apoio para a fala dele de hoje à tarde. Está disponível no site, então, para depois, quem quiser se aprofundar um pouco na temática, né, pode ainda revisitar esses materiais. Então, boa tarde para a gente, super obrigada aí aos professores que estão aqui com o Vânio, né, e até o final a gente vai escrever nossas perguntas, né, e dúvidas ali no chat, para depois abrirmos para todo o grupo, né, poder debater um pouquinho aí com a gente essa temática. Perfeito, obrigada, professora Ana Paula. E só lembrando, né, e deixando o convite já para o próximo encontro, que acontecerá no dia 1º de 12, às 9 da manhã, intitulado Metodologia de Projetos de Pesquisa, Trajetórias de PIBidianos nos Trabalhos do Colégio de Aplicação da UFSC. E quem vai estar ministrando é o professor Orlando Ferretti, que também é coordenador do PIBid UFSC comigo, e o professor Márcio Marque, que é professor do Colégio de Aplicação. Então, fica o convite também. Vou passar a palavra agora para o professor Vânio, né, Raquel e Fabrícia, para que se apresentem também e a gente dá início à conversa de hoje à tarde. Obrigada. Ok. Boa tarde. Estão me ouvindo? Perfeitamente. Ok. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a todos vocês acadêmicos do PIBid. Em primeiro lugar, agradecer a professora Giovana e a professora Ana Paula que me fizeram o convite para participar desse ciclo de discussões com os acadêmicos do PIBid, a Leila, que já coordenou e mediou a nossa última oficina, a professora Vanessa, é isso, né? Que também nos acompanhou na última oportunidade. E, considerando a programação que nós tínhamos lá prevista no ciclo de discussões com os PIBidianos, hoje nós temos uma oficina que tem como temática central a estrutura e funcionamento da rede municipal de ensino de Florianópolis. E hoje a gente pensou, lá junto com as organizadoras, um formato um pouquinho diferente desse encontro síncrono, tendo em vista que o principal objetivo dessa oficina era trazer para vocês uma visão panorâmica da rede municipal de ensino, de forma que vocês tivessem uma fotografia de quais são as atribuições e quais são as áreas de abrangência da rede municipal de ensino de Florianópolis e os principais marcos legais que instituem a rede municipal de ensino e o sistema municipal de ensino, e também dar uma visibilidade, né, sobre a cobertura de atendimento que a rede municipal de ensino de Florianópolis tem. Então, isso a gente discutiu lá na videoaula, vocês devem ter visto os mapas, eu apresentei os quantitativos, né, onde estão as escolas, onde estão as creches, quantas são as crianças, quantos são os professores, o que a lei de sistema estabelece, o que a lei orgânica estabelece, o que o Estatuto do Magistério estabelece, e na segunda videoaula nós fizemos uma discussão sobre a política pedagógica da Secretaria. Né, eu coloquei lá no link para vocês os diversos documentos que compõem a proposta curricular e tentei fazer um apanhado dos principais conceitos que fundamentam a política pedagógica da rede municipal de ensino, né, quais são os grandes princípios e diretrizes, e tentei apresentar sinopticamente para vocês as principais ideias e questões que são tratadas, né, nas propostas curriculares que estão relacionadas à educação infantil, ensino fundamental, EJA, e as matrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais. E, por fim, na terceira videoaula, nós abordamos aspectos relacionados à gestão de recursos humanos da Secretaria. Tratei lá sobre o Estatuto do Magistério com vocês, o plano de cargos e salários, né, tentando aí, como eu vou dizer, traduzir de uma forma mais palatável, já que esses são documentos muito densos e envolvem um conjunto de procedimentos muito complexos para nós que não atuamos nessas áreas, no esforço de vocês terem uma visão panorâmica de como isso se estrutura. Então, com base nessas videoaulas, nós pensamos hoje num encontro bastante diferente. A ideia hoje não vai ser eu falar aqui, mas a ideia hoje vai ser nós conversarmos, né, termos uma sala de conversas aqui, a
partir desses vários pontos que nós tratamos nas videoaulas. Em conversa com as organizadoras, nós fizemos uma espécie de um inventário de um conjunto de perguntas e dúvidas que vocês, acadêmicos, normalmente têm, né, no que se refere à rede municipal de ensino. Então, a partir desse inventário, nós organizamos 6 blocos, onde cada um desses blocos vai ter um conjunto de diversas perguntas que estão relacionadas a temáticas específicas, e em cada bloco desse, ora eu vou dirigir as perguntas para a área pedagógica, que aqui está representada pela professora doutora Raquel, e horas para questões do âmbito administrativo, que eu vou dirigir para a professora Fabrícia, né? Então, desde já, né, eu gostaria aqui de... E aí, ao final, perdão, então nós vamos abrir para outras perguntas que, eventualmente, nós não tenhamos conseguido antever ou pensar ou inventariar que vocês tenham, e vocês fiquem bastante à vontade para formulá-las a todos nós, e dentro dos nossos limites de atuação, né, Raquel e Fabrício, vamos tentar responder, porque a Secretaria e o Sistema Municipal de Ensino não é muito simples, ele é complexo e tem aí um conjunto muito expressivo de procedimentos e normas e ordenamentos e interfaces com outras secretarias, que às vezes, porventura, poderá nos faltar ou nos falhar o domínio disso, mas aí a gente vai conversar. Então, já começando aqui, propriamente dito, fazendo essa primeira introdução, eu gostaria de apresentar para vocês a professora Fabrícia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer aqui, tanto a Fabrícia como a Raquel, pelo aceite de estarem aqui. São 2 colegas minhas da Rede Municipal de Ensino. Há muitos anos, né, trabalhamos na Secretaria de Educação. Elas trabalhavam nas escolas, nesse momento estão na secretaria. São 2 pessoas que têm, com certeza, né, as digitais na construção, na discussão e na avaliação da política educacional no âmbito da rede municipal de ensino. São minhas colegas e amigas, pessoas que eu admiro demais pela generosidade e pela competência, e fiquei muito feliz de elas aceitarem o convite. Elas estavam com as agendas cheias, mas conseguiram encontrar um espaço, e eu considerei muito importante para vocês, acadêmicos, não apenas conhecer sobre uma política educacional, mas conhecer os gestores e os atores que atuam nessa política também. Então, eu achei que isso era muito interessante, conversando com a Ana Paula, quando nós fizemos essa organização do roteiro de hoje, eu achei que era muito importante, porque a gente vê falar, secretaria, o secretário, mas quem é, quem foi? Então, essa foi uma oportunidade também de vocês conhecerem e poderem endereçar perguntas diretamente a essas 2 diretoras, 2 mulheres, que eu diria, ocupam os 2 principais cargos da secretaria, né? E que não são cargos nada fáceis, né, tendo em vista o que elas coordenam e dirigem, é um desafio de outono. Então, já manifestar aqui, Fabrício e Raquel, a minha alegria, a minha satisfação, né, pelo aceite de vocês para estarem aqui conosco nessa tarde, contribuindo aí na formação dos nossos acadêmicos e, quem sabe, nossos futuros colegas na rede municipal de ensino. Então, eu gostaria, inicialmente, eu sou Vânio, eu sou orientador educacional na rede municipal de ensino desde 97, eu sou pedagogo em orientação educacional, especialista em alfabetização, mestre em educação e doutorando em educação sob orientação da doutora Giovana, sendo que toda a minha formação acadêmica se deu na UDESC. Lá eu já ocupei diversos cargos de gestão, seja como gerente, chefe de departamento, diretor, e atuei muito fortemente em diversos conselhos municipais da cidade, seja da educação, de cultura, de igualdade racial ou de direitos da criança e do adolescente. Então é um pouco desse lugar que eu ocupo e que constitui a minha trajetória enquanto profissional, que eu tentei aí desenhar para vocês um pouco desse olhar, né, ou trazer um pouco desse olhar sobre a nossa rede. Quanto à Fabrícia, gostaria de apresentá-la. A Fabrícia ela é graduada em Pedagogia pela UFSC, ela é especialista em Educação Infantil e Séries Iniciais pela Unisul, e ela é professora da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. Fabrícia já foi diretora eleita por diversas vezes em núcleos de educação infantil. Fabrícia também já atuou no cargo de assessora pedagógica na diretoria de educação infantil, quando eu também estava na diretoria de educação infantil, e mais recentemente, Fabrícia é a diretora de gestão escolar,
que é o setor que coordena e articula toda a política de pessoal da rede municipal de ensino de Florianópolis, que vocês devem lembrar daquele organograma que eu discuti lá na terceira aula, tá? E os estudos da Fabrícia, eles têm se concentrado no campo da educação infantil, já que essa é a área que predominantemente ela atua. Então, boa tarde, Fabrícia, e muito obrigado, viu? A segunda participante é a professora Raquel Regines Morzensky Valduga Schnenger, nome difícil. Raquel é graduada em pedagogia, ela é especialista em práticas interdisciplinares, ela é mestre em educação e doutora em educação, também com toda a sua trajetória acadêmica na Universidade do Estado de Santa Catarina, no mesmo programa, né, Raquel, que eu também fiz parte, foi lá que tivemos a oportunidade de nos conhecermos, inclusive. A Raquel, ela tem experiência em alfabetização e letramento nos anos iniciais, educação especial, tecnologia educacional, docência no ensino superior na modalidade à distância e formação de professores. Ela é professora efetiva de tecnologia educacional na rede municipal de ensino. Ela é a coordenadora estadual do Programa de Inovação e Educação Conectada do Ministério da Educação. Ela foi já gerente de articulação pedagógica. Acho que o microfone do Vânio tá dando... Ficou mudo, né, para todos vocês? Travou a imagem dele, depois tinha que... Não sei se ele está conseguindo nos ouvir, né, para saber. Uma pena, acho que foi algum problema lá com a internet dele, né? Não sei se ele está conseguindo nos ouvir, talvez fosse melhor se ele estivesse ouvindo sair e entrar novamente na sala, talvez. Acho que ele já fez isso. Eu mandei mensagem aqui para ele. Perfeito, obrigada, Raquel. Vou aguardar aqui, que daí aparece o sinal dele. Hoje pela manhã foi bem difícil fazer a nossa reunião, né, professora Vanessa? O Google Meet, eu achava de início que era um problema aqui com o meu computador, mas outras pessoas também tiveram problema com o Google Meet. Mas talvez nesse momento seja problema com a internet dele mesmo. Deixa eu ver aqui se ele mandou alguma mensagem. Ele está tentando entrar, pessoal. Ele está me avisando aqui que é a internet dele mesmo. Eu vou deixar a gravação assim, transcorrendo, porque depois a gente edita, daí é mais fácil do que interromper e voltar. Depois o nosso super professor Orlando edita.
Oi? Oi? Nossa, minha internet caiu aqui, vocês acreditam uma coisa dessa? Sim, acreditamos, super compreendemos, que está difícil hoje mesmo. Vocês estão conseguindo me ver, ouvir? Ouvir, sim, a câmera não abriu ainda. Tá, vamos lá, espero que a internet aqui suporte. Foi até onde eu consegui apresentar a Raquel aí? Estava começando a apresentar, né? Então vamos lá. Eu vou, inclusive, Leila, agora... Aí, Leila, eu vou fazer uma coisa, eu vou passar para o teu WhatsApp o roteiro de perguntas, caso eu tenha um problema e caia novamente e não consiga voltar, tá? Perfeito. Pode ser? Tu só me manda para o meu WhatsApp qual é o teu WhatsApp, que daí qualquer coisa já está ali na sequência certinha, a gente já combinou para não correr o risco de interromper a live caso eu não consiga voltar, tá? Então, vamos lá. Retomando, então, eu vou apresentar a Raquel, né, porque caí antes. Então, como eu dizia, a Raquel, ela é formada em pedagogia, ela é especialista em práticas pedagógicas interdisciplinares, mestre em educação e doutora em educação, tendo a sua trajetória acadêmica toda realizada na UDESC. Fomos colegas, inclusive, de pesquisa. A Raquel, ela tem experiência na área da alfabetização e letramento, educação especial, tecnologia educacional, docência no ensino superior na modalidade distância e formação de professoras. Ela é professora de tecnologia educacional na rede municipal de ensino, é profissional de carreira. Ela atuou também como gerente de articulação pedagógica do ensino fundamental e, atualmente, ela é diretora da educação fundamental, onde ela coordena toda a política relacionada à educação fundamental, educação de jovens e adultos, e por questões de cronograma, também a política de educação especial está vinculada a essa diretoria. E, por fim, também, Raquel é a coordenadora estadual do Programa de Inovação Educação Conectada do MEC. Raquel, boa tarde, muito obrigado pela tua presença aqui, viu? Obrigada, boa tarde. Bom, então, como nós tínhamos combinado, nós vamos dar início agora, né, ao conjunto de blocos, que tem um conjunto de perguntas. Eu vou dirigir essas perguntas a cada uma das participantes, elas vão responder. Vocês que estão nos acompanhando aí, fiquem à vontade para registrar as perguntas. Então, logo nós encerramos estes 6 blocos iniciais, a gente parte para esse debate, considerando as perguntas de vocês, ok? Então, assim, Raquel, eu gostaria que você comentasse aqui para os participantes desse encontro sobre a atual situação da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis no que se refere à política curricular. Nós sabemos que a rede produziu um amplo conjunto de documentos de políticas curriculares. Entretanto, na atualidade, estamos em fase de implementação da Base Nacional Curricular Comum, né, mais conhecida por todos como a BNCC. Como está se dando esse processo de implementação na BNCC, na rede municipal de Florianópolis, e quais têm sido as principais estratégias e ações em fluxo visando esta questão? Olá, boa tarde, Vânio, boa tarde a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, professora Ana Paula, professora Giovana, professora Geu, minha professora no mestrado, no doutorado, nossa inspiração, né, Vânio, de mulher potente, de pesquisadora, de professora que nos ensina tanto. Muito bom estar aqui com vocês, já parabenizo a organização desse evento, desse ciclo de debates, de discussões. Vocês não poderiam estar sendo guiado por um profissional melhor da nossa rede, né? O Vânio, eu sempre digo que ele carrega consigo a memória das políticas públicas educacionais da rede, porque pela trajetória ele ocupou por diversas vezes o espaço, tanto no Conselho Municipal de Educação, né, que é o conselho que organiza a nossa legislação, e também de gestor na Secretaria Municipal de Educação. Então, vocês estão em boas mãos para entender a nossa rede. Essa pergunta, né, do Vânio não é nada fácil, né, a gente pensar nessa organização curricular, e também, na nossa rede, a gente, né, Vânio, tu sabes disso, a gente acaba não usando essa denominação de implementação da BNCC. E a gente sempre contextualiza, inclusive participamos juntos, né, Vânio, todas as audiências públicas realizadas aqui na nossa cidade, no nosso estado, quando a BNCC estava em fase de escrita e de aprovação.
Por que eu digo que comumente a gente não usa essa nomenclatura de implementação da BNCC? Porque nós temos demarcados os nossos documentos curriculares. Então, nós temos uma proposta curricular vigente, né? Nós temos outras, mas eu vou me basear pelo recorte de tempo, e porque eu sei também que o Vânio já deu uma noção para vocês. Nós temos a nossa proposta curricular de 2016, que está vigente, né, do ensino fundamental, e da EJA, que eu vou me ater a essa etapa e essa modalidade. E a BNCC, dentro daquilo que converge com a nossa proposta curricular municipal, a gente utiliza. E naquilo que, vamos dizer assim, falta na BNCC, a gente segue utilizando os nossos documentos. Por que eu digo isso? Porque vocês sabem, né, que a BNCC, ela tem uma falta muito grande de discussão, por exemplo, no que diz respeito à própria educação especial, a ERER, a EJA. Então, a gente avalia, enquanto rede, que os nossos documentos, eles têm grandes avanços com relação à BNCC, mas, dentro daquilo que converge, dentro dos componentes curriculares, a BNCC e a nossa proposta, elas não são distintas. Então, se a gente analisar, né, a própria organização dos dois documentos, o que diverge, basicamente, é que a gente tem organizado por unidades temáticas, a BNCC, e a nossa proposta é por eixos. É isso, né, unidade temática, BNCC, e nossa proposta por eixo. Então, o objetivo de aprendizagem, tanto na BNCC quanto na proposta curricular, também a gente organiza, só que na nossa proposta curricular a gente expande, a gente explora mais esses objetivos de aprendizagem. E claro que nós não elegemos competências, né, nós partimos da discussão, nós ampliamos os nossos objetivos de aprendizagem e a gente não elege competência. Então, dentro do que diz respeito a essa discussão da BNCC, nós estamos desde 2017 construindo esse percurso com a nossa rede. Inicialmente, realmente não foi fácil travar a discussão. Por quê? Porque a gente acompanhou os 3 textos da BNCC e a gente foi, vamos dizer assim, a gente foi se entristecendo pelo esvaziamento de algumas discussões da nossa rede que não estão contidas na BNCC. E também algumas discussões que não puderam ser contempladas no nosso Plano Municipal de Educação, justamente por causa de algumas discussões ideológicas, e eu trago sempre aqui no debate a própria discussão de gênero, né, não tem nem no nosso Plano Municipal de Educação, não é contemplada pela BNCC, mas a nossa proposta curricular, ela traz, sim, essa discussão. E eu quero só destacar que algo que a BNCC, ela, vamos dizer assim, avança a partir dos nossos documentos, da nossa proposta curricular, é reconhecer a comunicação como uma linguagem. Então, ela traz, dentro das suas competências, não há dentro da BNCC um capítulo, um objetivo de aprendizagem, uma sessão temática específico para a comunicação, para a tecnologia, para essa interface educação, comunicação e tecnologia. Mas se a gente analisar as competências e alguns parágrafos, algumas passagens, e eu fiz esse estudo dirigido, a gente poderia dizer que poderia ser Paulo Freire que estivesse escrevendo algumas orientações com relação a isso, né? A exemplo, né, para que a gente tome cuidado com o discurso de ódio nas mídias sociais, que a gente se atente para essa discussão de que a internet deveria ser um local de disseminação das diversas opiniões, e, na verdade, por vezes, a gente acaba se constituindo em bolhas, né, e bolhas que discriminam, que ofendem. Mas, ainda assim, eu destaco que a BNCC, se eu pudesse destacar algo na BNCC, para além dos nossos documentos curriculares, eu destacaria essa discussão da comunicação e a interface com a tecnologia. É isso, Vânia, não sei se eu contribuí. Ok, perfeito. Fabrícia, nós sabemos que a Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, ela desenvolve um programa de formação continuada, né? Eu gostaria que você comentasse aqui conosco qual é a sua percepção sobre o papel político da formação continuada.
E, diante disso também, eu gostaria que você comentasse para nós quem pensa essa formação, quem é que realiza essa formação, como que ela é financiada, quem participa, como que ela é organizada? Boa tarde também a todos e a todas. Muita alegria que eu venho participar, né? Então, tanta gente tão graduada e eu aqui. Eu brinco um pouco com a Raquel com isso. Então, como o Vânio já disse que já conversou um pouquinho sobre essa estrutura, o nosso organograma, né? Nós temos dentro da Secretaria de Educação, não só as diretorias, né, de ensino fundamental, de educação infantil, a de gestão de pessoas, né, de gestão escolar, que nós chamamos, e dentro da diretoria de gestão escolar, nós temos a gerência de formação continuada. Então, faz parte da política da rede, e até para que a gente faça essa construção dos nossos documentos. Eu sou professora da rede municipal de ensino já há 20 anos, né, tem essa trajetória que o Vânio tratou um pouquinho, e nós entendemos, né, assim como a gente entende aí na formação inicial, que a formação continuada é uma política necessária e obrigatória, né, não só por já vir da LDB, mas também por ser uma política necessária. No nosso município, formação continuada, formação em serviço, né. No nosso município, nós temos essa gerência, então, nós oferecemos já há muito tempo, né, essa formação através da gerência, que nós chamamos de formação centralizada, e a formação descentralizada, que também nós chamamos, muitas vezes, de formação organizada pelas unidades. Então, as próprias unidades educativas, elas organizam as suas propostas de formação continuada durante todo o ano letivo, bem como a Secretaria Municipal de Educação, através, então, da gerência, também organiza todas as propostas de formação. E aí nós organizamos para todas as áreas e para todas as etapas, né? E também nesses últimos anos, né, depois de 2017, foi criado pela educação infantil aqui, o NUFPAEI, que foi intitulado assim, que é um núcleo de formação que trata da formação da educação infantil, e aí com profissionais também, mestres, doutores, todos da nossa rede, que fazem parte desse núcleo e que compõem, então, a formação. Nas diretorias também, né, os assessores pedagógicos têm formação especializada em cada área e organizam essa formação. Os financiamentos são, né, através também da prefeitura, nós temos esse financiamento do BID já há algum tempo, né, Vânio? O Vânio participou, então, de toda essa implementação dessa proposta junto ao BID, e hoje a gente pode oferecer formação às nossas unidades, sempre com esse financiamento, né, com base nos nossos currículos, que aí a gente tem tanto o currículo, como a Raquel já falou, da educação fundamental, e temos também os documentos curriculares da educação infantil, que também foram construídos, e que hoje conversam, então, com a BNCC, né, quem participa, né, todos os nossos profissionais da rede participam, sejam os professores efetivos, sejam os professores temporários, porque nós temos um quadro de efetivos e quadro de temporários em todas as nossas unidades educativas, e os nossos diretores de unidade educativa. A diretoria de gestão escolar, basicamente, também organiza toda a formação para quem é assistente administrativo, para os diretores das unidades. Então, os diretores de unidade educativa são de controle da chefia da diretoria de gestão escolar, e toda a organização da formação para eles por essa diretoria também. Claro que em conversa contínua, né, com os dois ensinos, né, que hoje é o que compõe a nossa estrutura, né. Eu não sei se respondi tudo, Vânia. Sim, sim. Aproveitando que nós estamos falando de formação, Fabrícia, a Secretaria de Educação, né, há longo tempo tem uma política
de liberação de profissionais de carreira para participação no mestrado e no doutorado, né? São licenças para aperfeiçoamento, no caso do mestrado são 2 anos, doutorado são 3 anos. Eu gostaria que você comentasse conosco se essa política ainda persiste na Secretaria de Educação e que você desse uma visão panorâmica aqui para nós de quais são os procedimentos via de regra que são colocados em movimento para essa liberação de licença, e se tu puder estimar quantos professores hoje estão afastados em licença para aperfeiçoamento e mestrado e doutorado, eu ficaria muito grato. Sim, continua, damos continuidade, então a licença aperfeiçoamento, ela consta no nosso estatuto do magistério, né, então essa licença para mestrado e doutorado já contemplada no nosso plano, né, próprio plano de carreira, e esses acessos são feitos também a partir do momento, né, das nossas promoções, que eu acho que depois a gente pode falar um pouquinho mais. Nós damos continuidade, e neste momento de pandemia, neste ano atípico também, nós demos continuidade, então todos os professores que estavam em licença de aperfeiçoamento, que nós chamamos de LAP, né, comumente aqui na secretaria, todos esses deram continuidade, alguns que tinham prazos a prorrogar, que muitos foram da UDESC, né, que nós recebemos até o documento, também foram prorrogados diante do período que se tem, e hoje nós temos 56 profissionais liberados para mestrado ou doutorado, tá? 30 para mestrado e 26 para doutorado nesse momento. Encerrando agora, né, a gente tem mais alguns profissionais encerrando agora em novembro e dezembro, e já estamos, e a Raquel até reclamou essa semana que estamos com vários projetos já, né, e porque ele passa, então, ele chega na nossa gerência, ele passa pelos projetos de pesquisa diante das nossas normativas, né, e do próprio decreto que normatizou, passam pelas diretorias para análise da temática e passam pela gerência para ver se está tudo ok, e a nossa gerência de formação é quem faz o monitoramento, né, não só a análise de se está toda a documentação ok, se a universidade entregou todos os documentos e o profissional também, mas o secretário tem liberado todos, né, e nós vamos continuar desse programa entendendo, né, da necessidade dessa qualificação de todos os profissionais da rede. Então, todos que entraram, que estão nesse momento solicitando licença para mestrado ou doutorado, eles têm sim validado a sua solicitação. Ok. Obrigado, Fabrícia. Raquel, um dos princípios fundantes, se não uma das concepções fundantes da política curricular de Florianópolis, está relacionada à educação integral, né, reconhecendo aí a educação integral na perspectiva do desenvolvimento das múltiplas dimensões humanas dos sujeitos, né, no caso dos estudantes, inclusive considerando, né, os sujeitos a partir das múltiplas categorias que lhes transpassam, né, seja eles crianças, jovens, adultos, idosos, né, que compõem esse conjunto de cidadãos atendidos pela rede municipal de ensino. E nós sabemos que quando falamos de educação integral, há também uma questão que está intimamente relacionada a esse debate, que é a ampliação da jornada escolar, né? Então, em função disso, Raquel, eu gostaria que você comentasse aqui com a gente como que a Secretaria de Educação vem conduzindo as suas discussões e a sua ação política no sentido de ampliar a jornada escolar. Existe algum programa em específico? Onde que esse programa acontece? E se há, eu gostaria que você nos mencionasse aqui se há algum projeto assim que poderíamos caracterizar como mais inovador no sentido de consolidar uma educação integral e ampliação da jornada escolar na rede. Então, educação integral faz parte, né, da meta do nosso Plano Municipal de Educação, né, mas a gente precisa obedecer ao critério desse regramento do Plano Municipal de Educação. Até início de 2018, então, nós tínhamos o
do Mais Educação, né, que é um programa de ampliação de jornada escolar via governo federal, via MEC, e em janeiro de 2018 nós recebemos a notícia de que nós não seríamos mais contemplados com o novo, chamado Novo Mais Educação, porque o corte do MEC era a partir do IDEB, e o nosso IDEB estava acima do corte determinado para a implementação do Novo Mais Educação. Então, nós ficamos completamente, num primeiro momento, desassistidos, né, Vânio, e aí a gente consegue falar bem disso, porque sentamos e pensamos e desenhamos um programa de educação conectada, desculpa, que a educação conectada perpassa toda hora, de educação integral para a nossa rede. E aí, essa nossa discussão, né, foi graças, e aqui eu preciso, né, tecer essa homenagem ao Vânio, né, o Vânio é um estudioso do campo das políticas da educação integral, né, o mestrado dele, ele se dedicou a estudar a política da educação integral como concepção, e não apenas como ampliação de jornada escolar. Então, graças a esse escopo, a essa bagagem teórica e prática do Vânio, a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, organizar um programa próprio, um programa que a gente se orgulha muito, é um programa totalmente custeado pela Rede Municipal de Educação, o nosso programa de ampliação de jornada escolar. Então, esse nosso programa, ele foi pensado a partir da realidade da nossa rede, a partir das possibilidades da nossa rede, apresentado aos nossos diretores do ensino fundamental, e assim a gente consolidou em 18 unidades, até o início desse ano, 18 unidades do ensino fundamental, possuíam o nosso programa de ampliação de jornada escolar. E atualmente, eu poderia destacar, assim, se a gente pensar sob o ponto de vista da inovação, né, vocês já devem ter visto na mídia, as nossas escolas, chamadas nossas escolas do futuro, uma em Ratones e outra na Tapera. Então, qual é o diferencial dessas escolas do futuro na perspectiva da educação integral? A gente integralizou os estudantes do 1º ao 5º ano, então eles não têm ampliação das jornadas, eles têm, as turmas são integrais dos anos iniciais, e a gente desenvolve um programa de ampliação da jornada nos anos finais com oficinas, e essas oficinas são escolhidas pelos estudantes a partir das linguagens da arte e cultura, tecnologia, educomunicação, robótica, programação, espaço maker. A gente tem também alfabetização em Libras, que é algo bastante desafiador e inovador, sob o ponto de vista da organização, né, de uma escola multilinguagens, e aí quando a gente pensa multilinguagens, a gente também traz, para além do currículo, das aulas do currículo do ensino fundamental, a língua inglesa, né, o inglês. Então, se eu pudesse destacar hoje, eu destacaria as escolas do futuro, pela organização que a gente tem feito da educação integral e da integralização dos anos iniciais. Eu destaco também, né, a intendente nesse cenário, que a intendente, a gente tem 2 turmas integrais, a EBIAS, né, comumente conhecida, a EBIAS, ela tem uma trajetória, ela foi a primeira unidade que foi implementada a educação integral, então a gente tem sempre essa abertura, né, com todos os profissionais da unidade, e esse ano a gente segue, então, com as escolas do futuro, a gente segue com a EBIAS, com turmas integrais, com a Costa da Lagoa, toda a unidade integral, e só que diante da nossa pandemia, diante desse nosso cenário, a gente não conseguiu desenvolver os projetos de ampliação de jornada, porque a gente não, né, por questões pandêmicas, a gente não deu sequência. Mas eu posso dizer que hoje toda a rede, ela tem algum tipo de projeto de ampliação de jornada escolar, porque também tem o nosso apoio pedagógico, né, Vânia? Ok. Raquel, anteriormente à pandemia, tu saberias nos estimar quantos estudantes na rede municipal de ensino eram contemplados nessa perspectiva de uma educação integral e em tempo integral?
Pois quantos estudantes que a gente estava, eu acredito que era quase 3.000 estudantes, a partir dessa integralização da Escola da Tapera, a partir das turmas da EBIAS e a ampliação de jornada, quase 3.000 estudantes. Então, é possível inferir que Florianópolis está bem próximo da meta prevista, tanto no plano nacional como no plano municipal, né? Se a gente somar também a educação infantil, a gente chega à conclusão que a gente já ultrapassaria a meta. Porque, né, a meta, ela é para a educação básica, então a gente inclui a educação infantil também e a gente ultrapassaria a meta proposta. Perfeito. Eu vou passar para o último bloco agora, porque vocês já responderam algumas das questões e a gente deixar um tempo aí para o debate, né? Então, Fabrícia, eu gostaria de te pedir agora o seguinte, nós estamos aqui, né, com acadêmicos de geografia e da pedagogia, que futuramente, né, vão ingressar aí, suponho eu, no mercado de trabalho, mais especificamente na carreira do magistério. Então, diante disso, eu queria que tu trouxesse um panorama aqui para os nossos acadêmicos, falando um pouco sobre qual é o campo de trabalho existente para os pedagogos e os professores de geografia na rede, e que também tu falasse um pouco de quais são, como que se dá esse processo de contratação, seja de efetivos ou seja de substitutos, para estes acadêmicos, né, em futuros profissionais da educação. Sim, história também, acabaram falando ali no chat, né? Então, é verdade, tem história. Tem história, mas devem ter, né, vários pedagogos, então, né, nas nossas unidades, os pedagogos, eles vão atuar na educação infantil, né, e também no ensino fundamental nos anos iniciais. Os professores de geografia vão atuar nas escolas, né, só nas unidades de ensino fundamental, e também na EJA, que são, né, que nós temos vários núcleos, né, de EJA hoje, que também vão atuar. Então, os professores de geografia, professores de história, no ensino fundamental e também na EJA, e os pedagogos ali nos anos iniciais e também na educação infantil. E aí, né, direcionado, né, professores de educação infantil, pedagogos que estejam habilitados em educação infantil e pedagogos em ensino fundamental. Nós temos, só para também incluir, né, nós temos os professores de sala e os professores auxiliares, que nós chamamos, que são todos formados, a né, internet na não mesma caiu de novo? pedagogia, e são todos pedagogos, mas que atuam nas nossas unidades educativas. Então, nós temos duas categorias de pedagogos ali, que são os professores, que são chamados hoje de professores regentes, e também os professores auxiliares, que são quando os regentes estão em hora de atividades, não estão em atuação, os professores auxiliares, eles estão os substituindo. Então, é uma docência compartilhada, né, um momento, uma organização da rede, e que também uma conquista da hora atividade em tempo, né, que veio lá de 2015 em diante. Para vocês entrarem, né, e aí, talvez muitos já tenham um pouco de conhecimento nos editais do município, nós temos os concursos públicos, e ano passado, a Prefeitura Municipal fez concurso para todos os cargos da Prefeitura de Florianópolis, todos os cargos mesmo, né, e os editais, o 002 e o 003, foram os editais de 2019 que contemplaram, então, a Secretaria de Educação. O 003 com quadro civil, que nós temos nas unidades educativas de educação infantil, as auxiliares de sala, que contemplam esse quadro, e no quadro do magistério, o concurso 003. Então, nós temos hoje um concurso homologado, e que está vigorando, e que serão chamados, né, e esses profissionais são chamados de concurso, quando há exoneração, aposentadoria, né, dos titulares, ou redução de carga horária, quando os titulares da vaga, os efetivos, a vaga de efetivo, ela entra em vaga, e que nós chamamos de classe vaga. E os substitutos, nós fazemos processo seletivo anualmente, que o concurso também, regulamentado pelas nossas legislações, ele é um concurso que tem prova de título e prova de conhecimento,
né, prova escrita, prova de conhecimentos específicos, e que ele acontece anualmente. Então, esse ano de 2020, nós estamos em vigor com o edital 010 de 2019. Ele é sempre organizado pela FEPESE para todas as áreas que atuam nas nossas unidades educativas. Alguns têm prova prática, né, como acontece em intérprete de Libras, em Libras também, e os demais só títulos e provas e títulos, né, que nós chamamos. Então, o que aconteceu esse ano pandêmico foi uma anormalidade, e que, então, devido à lei 173, que foi lei complementar, né, nós estamos com os concursos, todos com os prazos dos concursos prorrogados. Então, nós tínhamos um concurso de 2016 também para o nosso quadro civil, que finalizava em 29 de junho, e ele está prorrogado o prazo também, tanto os outros. E aí, o nosso concurso de substituto acabou sendo também prorrogado, então o mesmo edital do ano passado, ele vai vigorar no próximo ano. É a primeira vez que isso vai acontecer com a rede municipal de ensino, que um concurso, um edital de substitutos, né, temporários, vai ser mantido para o ano posterior, por 2 anos, né. Tem municípios que fazem assim, né, com o processo seletivo por 1 ano, e eu acho que até o Estado também faz, prorrogável por mais 1 ano. Nós não temos essa dinâmica, essa rotina. No entanto, nesse ano, devido à própria legislação da pandemia, de acordo com essa legislação, ele vai vigorar pelo ano que vem. São esses os itens, não sei se ficou alguma coisa que eu não respondi também sobre o acesso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Fabrícia. Você saberia estimar, para os nossos participantes aqui, qual é a remuneração, porque eu trabalhei com eles a diferença entre o que é o vencimento e o que é a remuneração, né? Você saberia estimar aí para eles qual a remuneração de um professor com graduação, de um professor com mestrado e de um professor com doutorado, para eles terem uma noção de qual é a remuneração que a prefeitura paga para um professor de 40 horas? Posso te dizer mais ou menos, porque depende da nossa progressão também, né? Isso, então, isso. Com base no próprio piso do magistério, então nós estamos recebendo o piso para quem entra inicialmente, né? Nós temos na nossa carreira também a hora-atividade, também temos ainda a regência de classe, que são remunerações que se agrupam, né? Então, um professor graduado hoje, eu vou dar uma coladinha aqui, ele está em 2.573, um professor com uma especialização já entra recebendo 2.920. Na verdade, esse ano, a gente não conseguiu fazer também esse reajuste de acordo ali com o piso, porque foi logo em fevereiro e março, né? Mas ele recebe também 40% em cima da remuneração e a dedicação exclusiva para os profissionais que são 40 horas. Então, é um cálculo grande, né? Um cálculo de vários itens que se compõem, e os professores entram com uma remuneração base, que sempre está nos nossos editais, tá? E agrupam esses outros itens, além do vale alimentação, né, que também é uma remuneração que é diária, mas ela é em torno de R$424 no momento. Então, tudo isso vai, e aí o professor, para receber essa DE, que nós chamamos de dedicação exclusiva, que é 40% do vencimento, ela é necessário entrar com um processo também, e que o professor não tenha nenhum outro vínculo empregatício. Ok. Valeu. Obrigado. Eu agora vou, tendo em vista já o avançado da hora, nós estamos aqui com 15 horas, né, Leila? Eu não estou conseguindo visualizar aqui, porque eu tive que acessar pelo 4G, eu não consigo visualizar o chat, então eu não sei se tem perguntas lá. Temos aqui uma pergunta. Estão conseguindo ouvir? Posso fazer a pergunta? Estou acompanhando o chat aqui para isso, e aí temos uma pergunta da Camila aqui.
Ela diz o seguinte, ótimo, ia perguntar a respeito disso também. Fiz, ainda na fala da Fabrícia ali, né, fiz uma última prova de substituto, mas na época não tinha concluído a graduação, dessa forma a classificação, a nota fica alterada. Já que não haverá novo edital para contratação, é possível considerarem atualizar as notas e classificações? Não sei se a Camila quer acrescentar mais alguma coisa, a pergunta seria essa. Fabrícia. Você quer que eu releia? Não está conseguindo? Não, eu estou vendo, já estou vendo a pergunta da Camila. Então a Camila está no nosso processo de substituto como graduada, né? Esse processo, ele vai dar continuidade, Camila, aí no início, e para todos, né? E no início do próximo ano, os profissionais são chamados pela classificação. Então, a classificação não vai modificar, tá? Classificação não vai modificar, porque nós estamos considerando o mesmo edital. Então, ele entra no mesmo edital, tá? Ela apresenta o título, se ela tiver o título, na hora que chamarmos para a vaga, dela apresenta o título. Daí, é feito ajuste no título, para que o rendimento dela seja de acordo com a titulação dela. No entanto, a classificação, ela não será alterada. Porque a classificação diz respeito a um dado momento que ela submeteu aquela inscrição. E aí a questão é que justamente no momento que ela fez a inscrição, ela ainda não estava formada, e agora ela está, né? Isso. E a classificação continua a mesma. E se ela fizesse hoje, ela já ia fazer com outra, né, com a graduação. O que é preciso que a gente entenda? Como ele está prorrogado o prazo do concurso, então ele está vigorando. Nós já fizemos essa análise junto ao nosso jurídico, então eu tenho que considerar o edital, ele continua vigorando conforme o edital. No entanto, quando a Camila for chamada para uma vaga, ela vai apresentar a sua titulação, e aí nós vamos atualizar o cadastro para que a folha de pagamento da Camila não seja agora só por graduação, só por estudante, mas seja pela já graduação. Então, serão duas coisas diferentes. Se ela tiver feito o concurso, ela acessaria. Se não, né, e isso acontece lá no edital, ele até trata disso, né, até a data da posse, tu apresentar um documento comprobatório, tu ainda muda a titulação ali na data da posse, né, mas a classificação, ela é do concurso. E aí, a Vanessa pergunta também, posso entrar, Leila, na pergunta que eu estou vendo aqui logo depois? Pode, eu ia ler a pergunta da professora Vanessa, mas pode continuar, obrigada, Fabrícia. Então, tá. Hoje, nós temos um percentual até maior de ACTs, né, nós temos 5.200 profissionais, né, na Secretaria de Educação, hoje, em torno disso, né, que houveram alguns termos de contrato agora nesses últimos meses. E nós temos em torno de sempre temos em torno de 1.500 profissionais temporários, tá? Temos um pouco mais hoje, porque nós estávamos com classe vaga, por isso que nós realizamos concurso em 2019, porque várias áreas já estavam sem profissionais, nós acabamos de vigorar um concurso no ano passado, concurso de magistério, então nós precisávamos realmente fazer o concurso para que os novos viessem. Então, houveram muitas aposentadorias, e aí vocês sabem, por causa até de uma política nacional, que as pessoas até ficavam, e no momento não estão ficando, então a gente tem esse do ano passado, 2019, 2020, nós temos, enquanto Secretaria de Educação, um número de aposentadorias muito crescente, e porque as pessoas querem garantir os seus direitos com receio de todas as políticas que estão sendo implementadas ou que poderão ser implementadas. Então, a gente teve um número grande, e também, devido aos concursos dos outros municípios vizinhos, nós tivemos um número grande também de exonerações, porque as pessoas foram chamadas em concursos dos outros municípios, né? Aqui vocês sabem que a gente partilha, né, de funcionários de diferentes municípios. Então, hoje nós estamos com um número que nós chamamos, né, de classe vaga, que precisam ser colocados efetivos, e que nós já temos, sim, né, a orientação de chamar de concurso. Nesse momento, foi priorizado chamar do concurso
os que fizeram o concurso 2019, que são da saúde. No entanto, nós estamos, sim, aguardando, já estamos até com deliberação para chamar, né, do concurso da Secretaria de Educação. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para a Raquel, que inclusive foi um compromisso que eu assumi na última oficina, Raquel. Nós lá conversamos um pouco sobre a questão dos livros didáticos, né, ou os manuais didáticos. E uma questão que é comum, né, que tem surgido entre os acadêmicos, e é uma dúvida em relação a isso, é em relação ao processo de escolha dos livros didáticos. Eu queria que tu explicasse para eles como que se dá esse processo. É a secretaria que decide? É a escola? Como que isso é feito? Né? Como que isso é organizado? Então, eu gostaria que tu comentasse um pouquinho isso com eles, para eles terem uma visão sobre esses procedimentos aí que estão ligados à política nacional do livro didático. Ótimo lembrete, né, Vânia, mesmo porque sofreu, de 2018 para cá, sofreu uma pequena alteração na organização do MEC com relação às escolhas dos livros didáticos, né. Então, essa escolha a gente organiza na nossa rede, nos grupos de formação, nas áreas, né, nos componentes curriculares, bem como nos anos iniciais, chegam para a gente vários exemplares, várias editoras, e a gente organiza com os grupos o estudo desses exemplares, e cada grupo de atuação, por exemplo, geografia a partir dos professores de geografia, o coordenador de grupo da secretaria, o coordenador das formações, eles vão analisar os exemplares, os títulos, as edições, e vão fazer um parecer, vão fazer uma análise, vão optar, vamos assim dizer, por um exemplar, por um livro. Até 2018, o que acontecia? A gente fazia já todo esse processo formativo com os professores, mas cada escola, né, e aí aqui é o diretor que tem a senha do PDDE, é o diretor que faz essa escolha no sistema. Cada unidade escolhia um exemplar e esse exemplar era validado pelo MEC e era enviado. A partir de 2018, o MEC reorganizou essa forma de escolha de envio dos livros. Como que acontece? Continuamos fazendo a discussão, continuamos fazendo a nossa seleção, só que o MEC, ele vai pegar os exemplares escolhidos pelas escolas, vamos supor assim, nós temos 5 exemplares para geografia. A partir do sistema do MEC, ele vai eleger aquele que foi mais escolhido e esse livro vai ser encaminhado para todas as unidades da rede. Então, a gente pode dizer que hoje a gente tem uma padronização de rede, mas que a gente ainda tem a autonomia da escolha, porque a partir dos títulos que a gente eleger, a partir do maior número de títulos, ele vai ser enviado para a rede toda. Mais alguma dúvida, Vânia, sobre essa organização, essa escolha? Não, eu acho que era isso. Um dado importante que eu gostaria de trazer aqui ao debate, quando eu vi ali que apareceu uma perguntinha rápida sobre a proporção de ACTs, né? Eu acho que um dado que é muito significativo quando a gente faz os estudos sobre os ACTs na rede municipal, os efetivos, é bastante diferente a realidade se nós compararmos, por exemplo, com a rede estadual de ensino. Em Florianópolis, o número de ACTs, ele não é decorrente de vagas existentes que não se faz concurso para ser ocupados. O número de ACTs em Florianópolis, ele é decorrente de substitutos que estão substituindo nós, que estamos na licença de mestrado e doutorado, quem está ainda gozando de licença-prêmio nos termos do estatuto anterior, quem está em licença de gestação, quem está em licença para tratamento de saúde. Lembram aquele conjunto de licenças que nós vimos lá que os servidores têm direito? Então, é importante, eu gostaria de demarcar isso, que esta é uma realidade muito diferente daquela realizada lá na rede estadual de ensino, tanto que vocês viram aí na fala da Fabrícia, né, que os concursos, na medida em que as vagas abrem, novas escolas são criadas, imediatamente essas vagas vão para o processo de remoção, segundo o estatuto, e já em seguida
para a efetivação, né, porque também há interesse que se tenha esses profissionais efetivos, até do ponto de vista de qualificar a política curricular, o processo de formação, né, para evitar aquilo que nós chamamos na educação infantil e no fundamental, as chamadas rupturas entre a educação infantil e o fundamental, e principalmente as rupturas entre os anos iniciais e os anos finais. Então, ter professores efetivos nos dá, né, enquanto gestores, eu acho que a Raquel e a Fabrícia compartilham dessa mesma ideia, né, esse fortalecimento de constituição de uma rede que facilita, vamos dizer aqui em última análise, né, os processos de ensino e aprendizagem e mesmo a gestão educacional e curricular da rede. Eu gostaria de fazer esse acréscimo, né, porque lá no estado a gente vai ver uma situação bem diferente do que da rede municipal. Eu gostaria de fazer esse friso, tá? Tem inclusive já estudos de mestrado e doutorado que apontam isso que eu estou falando agora. Então, não são apenas dados estatísticos de nós que conhecemos a secretaria, né? A pesquisa científica já atestam isso. Só para complementar aqui. Posso complementar também? Ah, sim. Acho que é legal também. É só porque nós estamos aqui na mesma sala. Então, e Vanessa, assim, né, também reforçando isso que o Vânio falou, que às vezes eu falo mais diretamente, né, às vezes eu falo mais diretamente, como nós estamos, para quem nós estamos falando, né, mas nós temos hoje, por exemplo, uma situação que é o professor que não pode estar em atuação devido a problema de saúde, que é uma situação contemplada no nosso estatuto, mas daí no Estatuto do Servidor, que é a readaptação funcional. Nós temos 400 profissionais da educação hoje em readaptação funcional, e que isso, né, ele é o efetivo da vaga, então ele precisa ser substituído, eu preciso ter alguém para atuação. Então, só essas vagas, né, nós temos aí 400 vagas que eu tenho que ter para os profissionais substitutos. E também aquelas vagas que são bem importantes também, né, na política educacional da educação especial também, de que as crianças, elas também estão numa escola ou em outra escola, então nós dependemos das matrículas das crianças especiais para o professor, para o cargo também de professor auxiliar de educação especial. Então, nós temos um quadro efetivo desses profissionais, que nós remanejamos e designamos, né, anualmente para as unidades que tem crianças que precisam dessa atenção do terceiro professor, né, ou do segundo professor, a gente chama de terceiro na educação infantil, né, até, e de segundo professor no fundamental, e essas vagas também não são vagas para efetivo, porque aquela criança não está naquela escola para sempre, né, então, são vagas que são necessárias, essa rotatividade mesmo, né, rotatividade, entre aspas, mas que basicamente nós precisamos todo ano estar contratando de acordo com a demanda que chega, né, hoje, por exemplo, nós temos quase 1.500 crianças da educação especial matriculadas e que muitas precisam desse outro profissional, né, para acompanhamento e para que a gente dê todas as possibilidades, então, de estar incluído, né, também na nossa escola no ensino regular. É um número bem grande, né, Fabrícia? Eu não sabia desse dado, não. Acho que a resposta da Fabrícia contempla ali uma pergunta que a Berenice tinha feito ali, né, sobre o apoio pedagógico, e uma outra da professora Vanessa também, que o Vânio contemplou. Ainda temos uma pergunta anterior do Bruno. Posso ler aqui? Ele escreveu o seguinte: gostaria de saber da professora Raquel se há um pré-requisito para a instalação das escolas do futuro, né, ou a intenção de expandir para toda a rede. Leila, só uma observação, tá? Professor auxiliar de educação especial não é apoio pedagógico, tá? Apoio pedagógico. Eu acho que a dúvida... Eu não sei quem fez a pergunta, agora eu perdi aqui sobre o apoio pedagógico, mas assim, sim, obrigada. Todas as nossas... Berenice, sim, todas as nossas unidades, elas contam com todas as nossas crianças que necessitam de apoio pedagógico, elas têm organizado, garantido, inclusive, via legislação, né, nossa resolução 02/2011, que organiza a avaliação na nossa rede, é um requisito, todos os nossos estudantes promovidos com restrição
eles têm a obrigatoriedade de frequentar o apoio pedagógico. Então, a gente garante, sim, para todos os nossos estudantes que necessitam de apoio pedagógico. Com relação às escolas do futuro, tem alguns projetos de ampliação, mas eu só queria fazer aqui um diferencial, que a gente, às vezes, fala escola do futuro como se as outras escolas não tivessem a tecnologia e a inovação. Então, eu queria aqui fazer um recorte que todas as nossas escolas têm um professor de tecnologia, tem a sala informatizada, tem todos os ambientes, Wi-Fi em todos os ambientes, todas as nossas salas têm projetor, todas as nossas salas têm um notebook para aula expositiva, a gente tem os dispositivos móveis que transitam entre as escolas, só que na escola do futuro, como ela é projetada a partir dos locais em que a gente tem a demanda das novas escolas, a gente tem organizado um espaço de modo que a gente possa contemplar também essa educação integral dos anos iniciais. Então, a gente tem alguns projetos para ter novas escolas do futuro, a partir da ampliação das escolas do ensino fundamental, mas o que eu queria dizer para vocês, garantido que todas as nossas escolas têm as mesmas oportunidades com relação ao parque tecnológico e as práticas pedagógicas inovadoras. Muito obrigada pelo esclarecimento, professora Raquel. Imagina. A estudante Bruna Antunes quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu queria só perguntar, porque eu fiquei em dúvida. Então, professor de educação especial não existe efetivo na rede municipal? Existe. Tá. É porque eu entendi como fosse, a criança também não vai ficar ali na escola para sempre. Falei, então o professor, ele não tem concurso para efetivo e tal. E a outra coisa é que eu fiquei em dúvida quando a Raquel falou agora sobre as escolas da rede, né, que todas as escolas têm o mesmo acesso, o mesmo equipamento e tal. E aí eu tive a experiência com o PIBID em 3 escolas da rede e que eu já percebi totalmente o contrário disso. Em cada escola eu tive contato com 3 escolas em regiões diferentes. Uma foi o JGP, eu nunca lembro o nome, eu só falo JGP, ali que é em frente à Pedrita, ali no Rio Tavares. Isso, eu só falo JGP por causa dos estudantes falam assim, eu acabei ficando. O Carvalhal, que é no Continente, e o Osmar Cunha, em Canasvieiras. E foi assim, foi uma coisa muito louca conseguir observar essa diferença. O quanto a escola do Rio Tavares, o JGP, está totalmente preparada e fazem uso disso. O Carvalhal está no meio termo, mas a Osmar Cunha é uma escola que eu estava lá no momento em que ela começou a ser demolida e foi parada a obra, embargada, e os estudantes tendo aula na quadra, em salas de teatro, dividindo turma. Foi realmente uma coisa muito de louco. Mas mesmo assim, antes, a escola não parece a mesma estrutura das outras escolas em que eu participei. Mas ela tem. Principalmente comparando ela com o JGP, que tem toda uma estrutura que é nítido, é uma escola até como referência. O prédio que é novo, Bruna. O prédio que é novo. Desculpa te cortar, é porque eu sou da Osmar Cunha, então eu sou professora da Osmar Cunha, e essa associação, né, que a nossa escola estava caindo aos pedaços, estava velha, fios pendurados, né, até te convido para que você conheça a nova Osmar Cunha, que está pronta, mas eu só te cortei porque, assim, é interessante essa tua observação, como a gente tem esse olhar a partir do prédio, né, da estrutura predial, porque tanto a Osmar Cunha quanto a João Gonçalves Pinheiro possuem a sala informatizada e os Chromebooks. São as 2 escolas que têm Chromebook e que têm a sala informatizada. Então, por isso que eu te digo, os recursos são iguais. Agora, o uso dos recursos... Não falo isso por causa do prédio, porque eu sou de favela e criada em escola que o prédio, a estrutura predial era muito pior do que já era da Osmar Cunha antes do novo prédio. Eu falo justamente pelo trabalho desenvolvido e participar... o trabalho. Participar de reuniões com os professores e como que é tratado, como não se tem um projeto... utilizando essas coisas, que para a gente que estava como PIBidiano, que podemos desenvolver trabalhos maravilhosos no Carvalhal e no JGP, e chegar lá e não conseguir produzir nada, porque não foi oferecido para a gente em momento nenhum desses materiais, não ter esse acesso, e assim, eu me senti muito mal.
te falar, não sabia que você trabalhava justamente na Osmar Cunha, mas foi uma escola que para mim foi desesperador, que eu voltava para casa chorando, porque eu queria fazer algo com os estudantes, mas eu não conseguia, porque não se tinha uma unidade, não se tinha algo firme que a gente pudesse trabalhar como eu senti nas outras escolas, por exemplo. Então, não é a questão predial, porque isso, para mim, eu já até falei em outras coisas, isso para mim é o de menos. Desenvolver um trabalho, a gente não precisa. Eu estudei a minha vida inteira e até hoje, usar um computador, falar e estudar aqui, para mim é muito complicado. Eu faço muita asneira, faço muita coisa errada ainda. Não é questão da internet, não é isso. Mas tu entendeu quando eu te digo que os recursos são os mesmos? É que eu me referi aos recursos. Tu entendeu quando eu te disse que talvez tu tenha ficado com essa falta de recurso pela infraestrutura da Osmar Cunha, mas assim, as duas unidades possuem o recurso da sala informatizada, a internet em todas as salas e o Chromebook, não é o tablet, é o Chromebook nessas duas unidades. Agora, você levantou um ponto crucial e muito obrigada pela tua observação, tá? Porque essa falta de organização pedagógica das unidades, aí sim vai depender dos professores que fazem a organização da equipe pedagógica. Me entristece muito, porque a Osmar Cunha, né, Vânia, eu lembro em 2014, quando a gente fez a nossa pesquisa, né, do observatório na Osmar Cunha, ela recém tinha sido referencial, a gente havia ganho prêmios de inovação, jovem inovador, e a gente até constatou na nossa pesquisa que a importância que o profissional faz para aquela unidade, a importância da equipe pedagógica. Então, como eu conheço todos os profissionais, Bruna, para mim fica fácil fazer essa analogia, essa reflexão. Só que não é o que a gente quer em termos de políticas públicas, né? Quando a gente diz que uma rede é inovadora, ela não pode ter uma ação inovadora no sul e no norte da ilha. Por isso que eu disse assim, são duas escolas com a mesma infraestrutura técnica, com o mesmo parque tecnológico, mas dependendo do grupo de atuação e da organização, uma te prestou todas as possibilidades, e a outra tu estás me dizendo que tu nem sabia que tinha os recursos, por isso que eu fico, assim, entristecida, né? As duas têm o mesmo potencial. Mas sabe, Raquel, eu acho que uma questão aqui que é muito importante e que nós conversamos um pouco na nossa última oficina é partir daquela ideia que eu conversei com vocês de que as políticas, elas são recontextualizadas e elas são traduzidas. Então, por mais bem escrita que possa estar uma política, ou por melhor que sejam as intenções de uma política, elas passam por processos de interpretação e de tradução pelos profissionais que atuam nas escolas. Então, nesse sentido, os contextos, né, situados, os contextos onde as escolas estão situadas, os profissionais que ali atuam, as tradições que as escolas têm, né, características culturais, políticas e econômicas que as escolas têm, acabam influenciando de forma muito direta nesses processos de organização das práticas pedagógicas. Então, assim, acho que um ponto importante, por isso que eu sempre falo, não dá para ler o que é a rede municipal de ensino a partir de um estudo de uma única escola, né? Porque, inclusive, como a secretaria, na sua proposta pedagógica, acaba privilegiando essa ideia da autonomia e da gestão democrática, abrem-se brechas aí para as decisões que vão ser celebradas em cada uma dessas escolas. Então, a gente vai observar que para algumas escolas, vamos tomar aqui a questão das tecnologias, como nós estávamos falando, para algumas escolas, elas são mais abertas ao uso dessas tecnologias, elas já participam de processos de formação de forma mais intensiva, às vezes tem mestres e doutores formados no campo, então você acaba tendo um outro processo de construção de significados da política municipal ou mesmo a nacional. Enquanto isso, em outras, nós vamos ver que são mais refratários, que é aquilo que o Stephen Ball, que a gente comentou na última fala, diz. Políticas passam por processo de aceitação e de resistência pelos professores, né? Então, é onde a gente vai ver, né, talvez olhando com uma visão macro, né, ou uma visão panorâmica da rede, nós vamos ver muitas diferenças que, inclusive, vão se traduzir em desigualdades educacionais,
quando a gente olha a rede como um todo. Então, viu, Bruna? Mesmo com os mesmos recursos, né, Vânia? Mesmo com os mesmos recursos. Às vezes pode instalar o prédio, pode instalar todos os professores e não haver um projeto político-pedagógico consistente. Às vezes pode ser uma escola precarizada do ponto de vista dos equipamentos e ela tem um projeto político-pedagógico muito consequente. Eu não quero dizer aqui que a gente tem que não valorizar as condições físicas das escolas, porque isso é valorização e reconhecimento da educação, percebam? Mas a gente lá na secretaria, a gente consegue perceber que esta relação entre a qualidade dos materiais e equipamentos da escola, ela não é diretamente proporcional com a melhoria da qualidade. E mais interessante, vocês vão se assustar com o que eu vou falar, o número de alunos nas salas de aula também não é diretamente proporcional. Por exemplo, nós temos turmas que têm 13 alunos e 11 reprovam. E nós temos turmas com 40 alunos e os 40 são aprovados e os 40 passam no teste do IFSC. Percebem? Então, como é necessário, né, a gente ter esse cuidado, esse olhar muito cuidadoso quando a gente analisa a rede municipal ou analisa a escola, né, de capturar esses contextos situados e essas tradições que estão colocadas em cada uma das redes, e por isso vocês, acadêmicos do PIBID aí, vocês vão ver que esse ano vocês vão trabalhar na JPG e vai ter uma lógica de trabalho, e ano que vem vocês vão trabalhar lá na Erondina, e tem uma outra dinâmica de trabalho, e no outro ano vocês vão trabalhar lá na Escola do Futuro, meu Deus, é outra. Então isso também eu penso, e é uma coisa que nós lá na Secretaria defendemos, que esta diversidade também é fundamental para a gente consolidar uma política de corresponsabilidade com os professores, apesar dos riscos que a gente corra dessas diferenças poderem se traduzir em desigualdades. É aí que a gente vai correr atrás, né, enquanto secretarias, equipe pedagógica, diretores, porque senão a diferença também pode legitimar a desigualdade, né? Então vai até um certo ponto. Só para lembrar isso que a gente conversou na aula passada, tá? Eu acho que é importante a gente ter... Perfeito, Vânia. Como isso Desculpa, estando na maconha, esse agravamento dessa desigualdade social, e ficou para mim muito escancarada. Foi realmente, eu tirei fotos da época da obra, do que acontecia, de como estava, professora cair, machucar, porque tinha que atravessar de um lado para o outro da escola. Mas o antes disso, eu já não conseguia entender a dinâmica. E eu fiz um trabalho de questões étnico-raciais na Osmar Cunha no ano de 2016 e me parecia completamente outra coisa. Então, quando eu fui para lá para o PIBID, a minha expectativa, eu tinha acabado de sair do JGT, então a minha expectativa estava no alto, porque eu sabia que era uma escola que tinha uma dinâmica legal, que eu poderia desenvolver alguma coisa. E quando eu cheguei, eu realmente me senti de mãos atadas, de não poder pensar uma atividade. Eu sou muito prática, eu gosto muito de fazer as coisas práticas, e eu não pude fazer nada. Eu me senti muito frustrada e, de certa forma, me culpava muito por mesmo encontrar essa diversidade, essa dificuldade tão grande e não conseguir ter transpassado isso. Mas eu acho que isso, lá eu senti que foi reafirmado e reforçado a questão das desigualdades sociais, ali eu senti muito forte isso. Ok. Bom, pessoal... Eu queria, esclarecer a primeira pergunta da Bruna. Leila, assim, eu só preciso fazer um esclarecimento. Raquel e Fabrícia, às 15h30, elas estão convocadas para uma reunião. Então, eu gostaria de passar para as considerações finais, se elas tiverem. Se for o caso, eu fico aqui para continuar respondendo, porque ambas têm que sair para essa reunião, tá? Perfeito. Tínhamos uma outra pergunta ali que ficou para trás, que é a da professora Ana Paula Chaves. Não sei se ela ainda quer fazer, se dá tempo, né? Que tem relação ali sobre a questão da pandemia. Eu fiquei preocupada com a pergunta da Bruna também, Vânia. Perfeito, Fabrícia. Vamos. A inicial ali, que era a questão dos professores efetivos de educação especial, né? E professores substitutos. O que eu disse inicialmente, os nossos efetivos, nós designamos anualmente para as escolas, então, para onde a gente precisa que eles vão. Só que nós temos 2 cargos também. É o professor de educação especial, que ele se concentra nas nossas salas de atendimento educacional especializado, que nós chamamos de AEE, que deve ter vivenciado também, já que já esteve em escolas nossas, né, que eles fazem o atendimento educacional especializado às crianças da educação especial,
e temos o professor auxiliar de educação especial, que é aquele que acompanha as crianças, né, os adolescentes, nas salas, né, na sala de aula, né, por exemplo, uma criança surda, ela também é acompanhada por um professor de Libras, né, na sua sala, mas ela também é acompanhada pela sala de AE, para os professores de educação especial. Então, nós temos um quadro de efetivos, que quando também aposentam, exoneram, nós vamos repondo, e o quadro de professor auxiliar, que são aqueles que têm essa rotatividade, que aí eu disse a necessidade de substitutos. Por quê? Porque essa rotatividade é que hoje a gente tem uma criança, hoje a escola Erundina, por exemplo, tem 50 crianças da educação especial, no ano que vem ela pode ter 20, né? Então, se eu efetivar tantos 50 professores auxiliares lá na Erundina, eu vou precisar remanejá-los. Então, eu tenho um número de professores efetivos que são remanejados, e de acordo com as necessidades que são cotidianas, como eu falei para vocês, até o nosso secretário sempre coloca nas falas, né, nós tínhamos 500 crianças em 2017, hoje nós temos 1.400 crianças de educação especial nas nossas escolas, então, esse número, essa rotatividade é muito grande, né, e também o aumento, então, só para que nós temos o quadro de efetivos e o quadro de temporários devido à necessidade também ser temporária. Raquel, tu ainda consegue responder a pergunta da Ana Paula ali? No contexto da pandemia, em relação ao ensino remoto, gostaria de saber como se deram as aulas nesse período, como o município se adaptou a esse cenário desafiador? Sim, respondo. Ainda estamos nos adaptando, né, Ana Paula? Então, a gente optou por organizar o nosso portal educacional, vocês já devem ter tido contato, né? Em março mesmo, a gente conseguiu colocar no ar. Ele é fruto de um trabalho coletivo de rede, a gente não fez... a gente não comprou uma plataforma, a gente não comprou um ambiente virtual de aprendizagem, a gente utilizou um pacote do Google For Education, que já é o nosso pacote de e-mails institucionais. Todos os nossos estudantes têm uma conta de e-mail institucional, assim como os professores. Então, dentro desse ambiente, a gente organizou, né, os espaços do Google Sala de Aula, as turmas virtuais dos professores, e também todos os outros espaços para... um repositório, na verdade, de atividades, de dicas, de livros, de contação de história. Eu convido vocês a acessarem, quem ainda não acessou. E toda essa organização, ela foi muito desafiadora para a gente, né, enquanto gestão, né, enquanto diretoria de ensino fundamental, os anos iniciais e os anos finais são dinâmicas totalmente diferentes. Eu vi que tu te referia aos anos finais, né, os anos finais por área, os anos finais, na verdade, assim, se a gente for fazer uma análise de acesso, de autonomia, os anos finais, eles teriam mais autonomia de acesso, vamos assim dizer, do que os anos iniciais, que precisariam, por vezes, da ajuda de um adulto, de um responsável. Então, ao longo dessa pandemia, a gente teve várias realidades, a gente teve unidades que iniciaram basicamente com as turmas no portal educacional, e com o passar do tempo eles perceberam que aumentou muito a busca por atividades impressas, e dependendo das regiões, algumas evasões, mas a gente não teve um número significativo de evasão escolar. E aí, quando a gente para pensar nessa pandemia, e a gente, por vezes, tem discutido, né, comumente, no senso comum, estamos todos no mesmo barco, mas a gente não concorda muito com essa expressão, porque eu acredito que nós não estejamos todos no mesmo barco, nós estamos, no máximo, todos na mesma tempestade, mas cada um tem um local de proteção diferenciado, e alguns não têm nem um barco, nem nada para se proteger. Então, a gente se preocupou muito com as questões das vulnerabilidades dos nossos estudantes, né? A gente organizou, a partir das ações de assistência social, toda essa distribuição das cestas básicas, e a gente observou que muitos diretores vêm me relatando que, a partir da distribuição das cestas básicas, que eles conseguiram também distribuir as atividades impressas e recolher, ao mesmo tempo, as atividades impressas, né? A gente tem também a nossa EJA,
que tem feito um trabalho maravilhoso de acolhimento, de manutenção de vínculos. A gente tem a Rádio EJA, na rádio a gente consegue oferecer para eles leituras dos livros, essa aproximação. Enfim, a nossa rede, os nossos professores são realmente guerreiros, porque conseguiram, do jeito que deu, não do jeito que deu do modo pejorativo, mas como deu fazer, o que pôde fazer para os seus estudantes, de acordo com a realidade das suas comunidades. E eu acho que a gente tem que se orgulhar muito da nossa rede. A gente não deixou nenhuma comunidade desassistida, né? Os nossos diretores, os nossos professores, estamos finalizando o ano letivo, estamos sistematizando as nossas avaliações para daí a gente começar a pensar no diagnóstico e organização de 2021, porque para mim 2021 vai ser mais desafiador do que 2020. A gente quer que 2020 acabe logo, porque a gente está muito cansado, né, todos estão cansados, mas 2021 vai ser um desafio muito maior do ponto de vista da organização pedagógica e da recuperação dos conceitos e dos conteúdos dos nossos estudantes. Eu só gostaria de fazer uma retomada, que eu acho que é importante, com relação ali a quem fez aquela pergunta, talvez deva estar pensando assim, mas por que não efetiva os professores de educação especial, né, por exemplo, na secretaria? Quando a gente pensa uma política educacional, né, e aí nós estamos pensando numa política, quando se pensa em efetivar esse profissional, uma questão que nós, na secretaria, e que também é uma questão bastante debatida e defendida no movimento dos trabalhadores da educação, é a questão da lotação, tá? Pensar em ter lotação, por exemplo, de professores auxiliares de educação especial na secretaria, o que daria movimento para a gente poder remanejar esses professores, o que aparentemente parece ser uma solução, pode criar um grande problema para toda a categoria, na medida em que isso pode levar todos os profissionais a serem encaminhados para uma mesma lógica, que é a lotação na secretaria, e não mais numa escola. E nós achamos isso muito temerário, porque em redes como a nossa, onde a cada 4 ou a cada 8 anos mudam os governos, se todo mundo tiver lotado na secretaria, vocês imaginem que a cada mudança de governo, todo mundo vai ser mandado para tudo quanto é lado, né? Sendo que aqueles que são do governo de plantão vão ficar mais perto, os que não são do governo de plantão vão ficar mais longe, aquelas coisas que a gente sabe que acontecem durante esses processos de transição de gestão. Então, tanto o Sindicato dos Trabalhadores como nós na secretaria, nós temos uma posição muito firme nessa questão de garantir a lotação dos profissionais. Então, medidas que possam colocar em risco, né, a lotação para todos os profissionais, via de regra, elas têm sido rechaçadas, né, no âmbito da definição da política, porque uma solução aparentemente simples pode virar um grande problema. Então, por essa razão, gostaria de complementar aqui, que acaba existindo essa persistência de trabalhar com substituto, mas no sentido de assegurar, porque senão você garante 150, mas põe 3.000 e lá vai pedrada em risco, tá? Então, acho que isso é muito importante, porque às vezes a boa intenção de uma política, principalmente num contexto de uma agenda globalmente estruturada para a educação, pode botar nós a nos perdermos e depois nós não conseguimos, porque o projeto de lei que vai para a Câmara autorizando isso, poderá sofrer uma emenda lá dentro da Câmara e nós não temos o controle sobre isso, e seria, né, o que muitos setores conservadores mais sonham em ter na área da educação, que é o quê? Nós não temos a nossa lotação garantida e estamos à mercê dos governantes, tá? Gostaria de esclarecer isso também para vocês. Perfeito, Vânia, isso criaria uma fragilidade mesmo, né? Muito grande. E eu acho que podemos agradecer a Fabrícia e não sei se a Raquel queria falar mais alguma coisa? Alguém tinha... Não, era eu. Queria fazer uma complementação no caso da educação especial, muito rapidinho, Leila. Disso que o Vânia está falando, né, especialmente no caso dos professores da educação especial, o que é bem importante de a gente entender é que passa por uma concepção de educação inclusiva também, né? Então, a ideia é que profissionais especializados estejam lotados em todas as escolas, independente dessa escola ter alunos com deficiência ou não,
porque o papel do trabalho da educação especial é ajudar em didáticas cada vez mais acessíveis, né? Numa lógica de design universal e tudo mais. Então, se a gente vai conhecer países avançados, com políticas de educação inclusivas bem sedimentadas, a gente vê que o grande diferencial é essa presença de uma equipe multidisciplinar dentro das escolas, né? Então, por isso que esse caminho da rede municipal, ele é tão importante. A gente vê, por exemplo, o quanto a rede já avançou na educação especial. A gente teve a oportunidade de pesquisar muito a rede municipal no que diz respeito à educação especial, tanto em propostas de ensino colaborativo, quanto em propostas, por exemplo, de ter o atendimento educacional especializado para educação infantil, colocando profissionais especializados na educação infantil e na EJA, por exemplo, né? Então, essa presença, ela é fundamental e ela ajuda e tudo que vocês estavam falando antes, inclusive da Osmar Cunha e tudo mais, que é esse pertencimento à escola, e essa multiplicidade de profissionais, ela vai contribuir com a capacidade que a escola tem de responder aos desafios, né? Porque, especialmente, os professores de EJA, os professores de educação especial, me corrijam se eu estiver errado aí, os colegas da rede, tem muito problema de identificação com a escola. Então, se eles têm a lotação, isso faz total diferença. Porque ele já é obrigado, muitas vezes, a atender alunos de outras escolas, porque aquela escola dele é um polo e tudo mais. Mas ele fazer parte de uma escola faz toda a diferença, tanto para a identidade profissional dele, quanto para a contribuição que ele pode dar para a escola na qual ele está fazendo parte, porque a escola assume ele, né, como um profissional daquela equipe que vai tomar decisões de gestão e tudo mais. E eu acho que isso também passa pela questão das salas de tecnologia, né, Raquel, que sempre foi desse jeito também, né, se não é uma coisa incorporada pela gestão, se aquele profissional não é um profissional daquela escola, a coisa não consegue avançar, né, como um projeto de política da escola. De política, Professora Giovana, que bom que tu falasse da EJA também, Educação Especial, e a gente está muito feliz, né, eu e a Fabrícia, e a Sônia, né, tá aqui comigo também, daqui a pouquinho, inclusive, a reunião é com a EJA. Esse ano a gente efetivou um professor de educação especial na EJA, acho que é uma conquista muito grande de políticas públicas, e também nós efetivamos no departamento um professor de tecnologia, no caso eu me removi, né, até um pouco assustador, né, tudo muito novo para a gente, mas eu aceitei o desafio porque realmente é uma conquista muito grande, né, a nível nacional, a gente conseguir ter essas duas especialidades, para a gente conseguir também mostrar que a EJA, ela é tão importante, ela é tão parte daquela unidade, quanto o público do diurno. Então, assim, é uma militância muito grande nossa, e de passar essa mensagem para os nossos professores e para os nossos diretores do diurno, porque eu vivenciei na Osmar Cunha, tudo há 11 anos atrás, os professores da EJA não poderiam utilizar o laboratório, não podiam utilizar projetor, não podiam utilizar nada, era tudo trancafiado, era proibido, e aquilo, aos poucos, né, a gente foi quebrando aquela cultura, e a cultura escolar, ela é difícil de ser quebrada, né, ela é difícil de ser contextualizada, mas aos poucos a gente foi mostrando para aquele gestor, para aquela gestora, de que eles têm tanto direito quanto o público do diurno, são todos estudantes, são todos pertencentes à rede municipal de ensino de Florianópolis. Então, obrigada pela sua fala, professora, e a gente segue reafirmando as nossas políticas, a nossa política da EJA, a nossa política da ERERA, a nossa política de educação inclusiva e a nossa política de inovação, né, que nos custa muito caro, e esses espaços que nós ocupamos também são espaços de militância, para que a gente consiga cada vez mais alavancar a nossa rede, a nossa identidade de rede,
sem perder o horizonte dos nossos estudantes, né, como o Vânio estava dizendo, e a gente que estuda isso, né, professora, não é inserir a tecnologia pela tecnologia, mas quando a Bruna falou, não tem os mesmos recursos, não, Bruna, desculpa, até fiquei assim, ansiosa, porque tem os mesmos recursos, mas por vezes esses recursos, eles têm dono, e às vezes o dono, ele não compartilha, e quando a gente fala de escola pública, não existem donos, né, é de todos e é para o uso de todos. Obrigada, Raquel, Fabrício, eu acho que vou passar a fala para o Vânio, né, a gente pode... Então, eu gostaria aqui de reforçar, né, meu agradecimento aí a Raquel e a Fabrícia pela participação neste encontro, reforçar meu agradecimento à organização do evento, parabenizá-los por essa iniciativa, eu acho isso fundamental na formação dos PIBidianos, como eu já falei para vocês. Obrigado a Giovana e a Ana Paula pela confiança em me convidar para estar aqui presente nesse tipo de debates. Prazer em conhecer você, Bruna e Vanessa, também que tiveram nesses nossos 2 últimos encontros, e desejar a vocês, acadêmicos do PIBID, aí, muito sucesso na carreira acadêmica de vocês, e espero encontrá-los em breve na nossa rede municipal de ensino, como colegas. Hoje somos colegas acadêmicos, mas quiçá possamos também nos encontrar enquanto profissionais aí da educação, e na certeza de que juntos a gente pode pensar e repensar muitas políticas, e aquilo que a gente falou na última aula, né, persistir no ato de esperançar de que é possível pensar outras políticas, é possível pensar uma outra educação, e acho que é possível pensar num outro país, né, isso é o que me motiva, é o que me inspira a persistir como pesquisador e como profissional. Então, meu agradecimento a todos vocês, e espero ter trazido aí para todos algumas contribuições ao lado das minhas colegas e amigas aí, sobre a nossa rede municipal de ensino. Muito obrigado, uma boa tarde para todos vocês, hein? Obrigada também, novamente, Vânio, professoras Fabrícia e Raquel, né, uma tarde riquíssima aqui, de debate e de informações, como tem sido tantas outras, né, e especialmente essa, assim, porque eu saio daqui com bem menos desalento, né, eu fiz o convite para os meus estagiários participarem, e vieram todos aqui, estavam aqui online, porque eu tenho conversado muito com a professora Vanessa, né, por conta desse desânimo instalado, né, no que vem a ser a escolha para ser professor. E vejam, né, quando a Fabrícia começou a falar ali, que isso também nos toque, também é importante, sim, pensar na questão do plano de carreira, na valorização profissional, a Vanessa lembrando que ela também trabalha na outra rede de ensino, de Bombinhas, e que também tem um programa, né, de capacitação para os professores, mas que a rede de Florianópolis, eu trabalhei 10 anos e meio como professora substituta na rede, não sei se a Fabrícia lembra de mim, lembro dela, e a Raquel não lembro, mas, assim, uma das coisas que me marcou muito, muito mesmo, né, e foi um divisor d'águas na minha vida e no meu caminho formativo, foram as inúmeras formações continuadas que a rede de Florianópolis nos dava, assim, continuamente, assim, foi fantástico, né, e eu tenho só gratidão por isso, né, e quando a Fabrícia traz ali um pouco dos dados, né, do plano de carreira, e traz informações sobre questão salarial, me anima muito também, né, e a gente tem tentado colocar essa injeção de ânimo nos futuros professores, né, porque os nossos estagiários e os estudantes aí de geografia que estão no projeto de PIBID, que é uma iniciação à docência, um contato, né, inicial com o futuro campo de trabalho, por muitas vezes a gente é soterrado, né, com comentários, com negativos, com argumentos que nos trazem um certo desalento, né. É claro que não é fácil, não é uma escolha fácil trabalhar com humanos, né, e trabalhar com o campo pedagógico, mas a gente se coloca nesse desafio, e melhor que esse desafio seja também prazeroso, né, e seja reconhecido. E eu percebi, sim, a gente ficou aqui fazendo umas continhas aqui, escondido por alto, e o salário fica muito bom, gente. Fiz umas continhas aqui, o salário fica muito bom, isso também é animador, né.
para pensar nisso, assim, a rede, eu sou suspeita para falar, porque eu digo que eu sou cria também da rede municipal de ensino, né, de Florianópolis, porque trabalhei muito tempo ali, fiz grandes amigos e tive grandes experiências, muitas experiências pedagógicas bacanas. Agradeço imensamente, né, a presença também da professora Giovana, da Ana Paula, e todos os bolsistas, né, que têm se empenhado ao máximo em participar desses encontros, e participar aqui interativamente, colocando questões, né, perguntando, interagindo. Muito obrigada, acho que dou por encerrada aqui, inclusive, vou desligar aqui a gravação, e deixo um convite, né, para o próximo encontro, como eu já tinha avisado de início, que os palestrantes serão o professor Orlando Ferretti e o professor Márcio Mack, no dia 1/12, às 9 da manhã. Perfeito? Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. Obrigada, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, prof. Geu. Boa tarde. Obrigada. As tabelas salariais estão no site, tá, Leila?